Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 22 de setembro, a palavra de Deus está em Lucas 9, do 7 até o 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um rei com medo de perder o seu reinado. Nada mais do que isso. Esse era o medo de Herodes. Quando ele ouvia que Jesus estava sendo aclamado, quando ele ouvia que Jesus realizava milagres, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que ele vai perder o seu reinado para Jesus. Esse era o grande medo. Porém, uma coisa que é muito importante, aliás, não é uma coisa, a principal mensagem dentro desse evangelho hoje: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse Deus? E eu posso responder com mais uma outra pergunta: quem é esse Deus para nos amar assim? Essa é a resposta mais completa. Porque, literalmente analisando, e antes de entrar na resposta dessa pergunta, eu pergunto outra. Você é igual Herodes? Você apenas ouviu falar de Jesus e ainda não sabe quem é ele? Ou você já se encontrou com Jesus? Essa é a grande diferença, sabe? Aqueles que escutam falar de Jesus e aquele que conhece Jesus. Eu até já contei essa história uma certa vez. Eu conversando com um amigo meu, e eu já tinha convidado ele várias vezes para vir para a igreja. Me deparo com um amigo meu participando de uma célula protestante. Daí eu não aguentei. Daí eu falei para ele: meu amigo, quantas vezes esse seu amigo aqui já te convidou e você nunca veio? E você foi participar de uma célula de um estranho? Daí ele quis retrucar, né? Mas você acha que só você conhece a Bíblia? Conhece? E não sei o quê? Eu também conheço. Eu falei, opa, vamos parar então essa conversa por aqui. Eu falei assim: você conhece realmente Jesus? Ou você já escutou falar, já escutou histórias de Jesus, já escutou o que Jesus fez? Eu falei, existe uma grande diferença entre escutar histórias de Jesus e conhecer verdadeiramente o poder de Deus. O que Jesus pode fazer. E ele parou. Ele falou: não, eu só escutei falar de Jesus, eu não conheço Jesus. E essa é o grande ponto central. Você, eu, nós já escutamos falar de Jesus ou nós o conhecemos? Esse Deus que se fez homem, em tudo foi homem,
nos sentimentos, na dor, na fragilidade, nos medos. Mas em tudo foi Deus. Se deu por nós, nos ensinou, realizou milagres e prodígios para mostrar que era Deus e mesmo assim foi caluniado. Até hoje os judeus não reconhecem Jesus como o Messias, eles ainda esperam a vinda do Messias. Pois bem, quem é esse Deus para nos amar assim? Porque se a gente analisar, é muito amor. Jesus ele não precisava de nada disso, ele já era Deus. O Evangelho de São João vai dizer que Jesus ele existiu desde sempre. O Espírito Santo existiu desde sempre. Ou seja, não tinha necessidade de Jesus vir. Ele não precisava. Mas Deus olha para o mundo, um mundo que está completamente embriagado pelo pecado, que ele olha e fala, é muito difícil, não vai ter salvação. Né? E ele fala, eu irei. Falou, os sacrifícios já não funcionam. Tem que ter um sacrifício verdadeiro. Eu serei sacrifício pelo povo. E daí não só pelos judeus, mas pelo mundo. E ele veio e se sacrificou por mim e por você, por amor. A partir desse momento, já não é profeta, já não tem profetas que anunciam aquele que viria. Ele vem, ele se faz homem, se dá por nós em corpo e sangue na Eucaristia, e mesmo sem merecermos, porque nós caminhamos alinhados ao pecado, poucos caminham alinhados à graça. Tentamos, óbvio, né? Que não é um julgamento, mas é uma constatação. Vamos à confissão e lutamos também pela graça, para viver em estado de graça. Às vezes tem muitos que lutam em palavras, em gestos, para viver o estado de graça. Sim, muitos já viveram, muitos ainda vivem. E, claro, a grande maioria não vive, né? Mas nós temos muitos que lutam pela santidade. Enfim, Jesus, ele dá a oportunidade para mim e para você de ganhar a salvação. Por isso a teologia da libertação é tão ruim, porque ela não dá essa oportunidade. Ela coloca como principal meta a justificação nesse mundo. Ela tira toda a salvação que vem após esse mundo. Ou seja, Jesus ele se dá por mim e por você. Quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que se deu por mim e por você, para que nós pudéssemos ganhar a salvação. Esse Deus é aquele que toda missa ele se faz presente em corpo e sangue. Esse Deus é aquele que toda confissão nos perdoa, mesmo sem merecermos. Você já viu aquela questão de você ir ao banco pegar um empréstimo que você não tem condição de pagar? Vai chegar um momento que o banco vai falar que você não tem como emprestar mais dinheiro, porque não tem como você pagar, você já está devendo muito e você não consegue pagar. Pois bem, é isso que Jesus faz na confissão. Nós chegamos devendo, ele nos perdoa a dívida. E depois passa pouco tempo, nós chegamos devendo de novo. Ele nos perdoa a dívida. Nós chegamos devendo de novo, ele nos perdoa a dívida. Óbvio,
não estou banalizando a confissão, tem que existir o arrependimento. Simples. Mas enfim, esse é Jesus. Esse é Jesus, o nosso Deus. Que sejamos homens que não somente escutamos falar de Jesus, mas que somos literalmente amigos dele. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.